Olá, eu sou a professora Mônica e na nossa aula de ciências de hoje nós vamos falar sobre alguns conceitos de física, fenômenos periódicos e ondas. Fenômeno periódico é um fenômeno que se refere da forma, se repete, no caso, ele se repete de forma idêntica de tempos em tempos. Um fenômeno periódico se caracteriza por duas grandezas físicas, o período e a frequência. A frequência é o número de vezes que um fenômeno se repete em ciclos idênticos por uma unidade de tempo. Aqui nós temos a fórmula da frequência, que seria 1 dividido pelo seu período, e a unidade de medida é o Hertz. A frequência de uma onda ela é determinada pela sua fonte. Quando uma frequência ela passa de um meio para outro, ela não se altera. Um exemplo de frequência é o pisca-pisca de um automóvel, que geralmente é de 2 vezes por segundo, ou a frequência cardíaca de uma pessoa saudável ou em repouso, que pode ser de 70 batimentos por minuto. O período é o intervalo de tempo para que o mesmo fenômeno volte a ocorrer de forma idêntica. Na fórmula do período, a gente tem o 1 dividido pela sua frequência e a unidade de medida é o segundo. Um exemplo de período seria o período lunar, que ocorre a cada 29 dias. A piracema, que é um ciclo reprodutivo dos peixes, que é anual. O período escolar ou a aparição do cometa Halley, por exemplo. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o estudo das ondas, que é uma forma de fenômeno periódico. A gente vai falar sobre a sua forma e a sua modalidade e sua maneira de propagação. O que uma onda propaga? As ondas elas propagam através do espaço ou de um meio material, transferindo energia. Portanto, uma onda é energia em movimento. A classificação das ondas. Quanto à natureza ou à modalidade de energia, as ondas elas podem ser classificadas em 2 tipos: ondas mecânicas e ondas eletromagnéticas. As ondas eletromagnéticas elas transportam energia através de um meio material, sólido, líquido ou gasoso, e elas não se propagam no vácuo, ou seja, na ausência de ar. Um exemplo de ondas mecânicas são as ondas sonoras, ondas sísmicas e ondas marinhas. Aqui a gente tem a propagação do som, que é um exemplo de onda mecânica. O som ele é emitido e ele é propagado através das partículas do ar. Como as partículas do ar elas são longe, espessas uma das outras, a transmissão ela passa de uma partícula para outra até que ela chegue até um objeto ou uma parede. Nesse caso, ela vai retornar, até que ela chegue novamente aos nossos ouvidos. Só então é que a gente vai ouvir o som. Então, uma onda sonora ela é emitida e depois ela é refletida. Um exemplo da utilidade da onda sonora é o sonar. As ondas elas são emitidas na água, e o caminho de ida e volta. Quando ela volta, ela se depara com um objeto e ela volta, a distância, o tempo que ela demorou para retornar pode ser calculado e assim é possível observar ou prever a distância que está um objeto, uma rocha, um navio ou até mesmo um cardume de peixes. Esse tipo de aparelho é muito usado pelos pescadores. Um outro tipo de utilidade é a ultrassonografia, onde a gente pode ver as imagens. E esse tipo de exame ele não é prejudicial à saúde. Um outro exemplo é que no espaço não há propagação de som. E o que eles fizeram para provar isso? Eles fizeram um experimento numa câmara a vácuo. Eles pegaram uma caixa fechada hermeticamente, retiraram o ar dela com uma bomba a vácuo e colocaram um relógio despertador dentro dessa caixa. Quando o relógio desperta, não se ouve nenhum som do despertador, mas a luz ela continua sendo emitida.
Então, com esse experimento, eles provaram que o som não se propaga, né, no vácuo, mas que a luz não tem nenhuma interferência nesse sentido e ela se propaga em qualquer material. Aqui a gente tem a propagação do som em diferentes meios. Aqui nós temos o som lá no espaço, que não há propagação. Aí ele ultrapassa a camada da atmosfera, ele começa a ser transmitido, ultrapassa a água, né? E vai chegando em todos os meios, até o terrestre. As partículas do som, ela vai se propagar de velocidade diferente de acordo com o meio em que ela está. No meio gasoso, como as partículas são muito distantes, a velocidade é menor, que seria, no caso, 340 metros por segundo. Já na água, como as partículas do líquido elas são mais próximas, a velocidade na água vai ser de 1.400 metros por segundo. Já um exemplo, por exemplo, num meio material como o ferro, como as partículas do sólido elas são muito próximas, essa velocidade é mais rápida, sendo aí de 5.500 metros por segundo no sólido, no ferro no caso. Cada material vai ter a sua velocidade, então a gente vai dar o exemplo só do ferro. E reforçando aqui novamente que no espaço não há propagação do som. Sobre a poluição sonora, ela é crime, né? A poluição sonora ela gera vários problemas de saúde. Ela pode gerar dano, né? Danificar o aparelho auditivo, causando surdez. Ela também prejudica no sentido que irrita a pessoa, ela diminui a capacidade mental, provoca estresse, depressão. Então, ela é considerada mal para a saúde se ela estiver acima da audição permitida. No caso, segundo a Organização Mundial de Saúde, a capacidade aceitável para o ser humano é de 55 decibéis. Só para vocês terem uma ideia, um cachorro latindo, ele atinge 65 decibéis. Então, você vê que não é tão difícil assim ultrapassar esse valor aceitável. Mas também existe um fator de exposição a esse ruído, né? Então, não é porque o som o ruído é muito alto que ele já vai ser prejudicial. Existe um tempo aceitável também. As ondas marinhas são um outro tipo de onda mecânica. Elas são conhecidas como ondas de gravidade e elas são formadas pela ação do vento sobre a superfície marinha, que transfere essa energia para a superfície da água. A maior parte da energia transmitida resulta em ondas. Uma pequena parte é transformada em correntes marinhas. As ondas sísmicas são um outro exemplo de ondas mecânicas. Que são ondas de energia, né, causadas pelo rompimento repentino de rochas na Terra ou por uma explosão. É um tipo de onda de choque que vibra através ou sobre a superfície da Terra. As ondas sísmicas elas provocam, no caso, o terremoto. O terremoto é uma vibração do solo, provocada talvez por uma abertura ou falhas de deslizamento de terra, causada por choques subterrâneos das placas rochosas, que a gente conhece como placas tectônicas. E elas estão mais ou menos a 300 metros abaixo do solo. Um outro exemplo, né, das ondas sísmicas é o tsunami. Também é uma mudança na rotação da Terra com o deslocamento da crosta terrestre ou da crosta oceânica, no caso, que empurra a massa de água para cima, provocando ondas gigantescas, né, que podem ultrapassar até 30 metros de altura. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as ondas eletromagnéticas. São o resultado, né, das combinações de campos elétricos e campos magnéticos. Elas não precisam de um meio material para se propagar e elas podem se propagar no vácuo. Um exemplo de ondas eletromagnéticas são as ondas do rádio e da TV, do micro-ondas,
do infravermelho, da luz visível, da luz ultravioleta, no caso do Sol, do raio-X e dos raios gama. A propagação da luz em diferentes meios. Então, nós temos aqui o exemplo, né, da emissão da luz pelo Sol, ultrapassando o espaço, a camada de ar atmosférica, a água, chegando aqui no vegetal, onde ela é absorvida e utilizada através da fotossíntese. Então, ela é fonte de vida. E depois chegando até os nossos olhos para que a imagem seja formada. Para que a imagem seja formada é necessário a luz, né? Então aqui a gente percebe que a propagação da luz ela não sofre influência dos meios. Aqui nós temos a torre de transmissão de ondas eletromagnéticas, que é um exemplo de como as ondas são transmitidas, por exemplo, a de celular, a de rádio e a de TV. Como as ondas se formam? Aqui nós temos um exemplo de perturbação de onda. As mãos dando tapinhas na água é uma fonte de perturbação. A ondulação formada por essa perturbação ela é denominada pulso. Em relação à forma, as ondas elas podem ser longitudinais ou transversais. A gente vai usar aqui uma mola slim para representar o movimento de uma onda. O modelo é de uma onda. Então, as ondas longitudinais são aquelas cuja direção de perturbação é igual à direção de propagação. Aqui na imagem a gente pode ver, essa daqui é a transversal, que é a próxima. Agora, dá uma olhadinha na longitudinal, é essa daqui, ó. A longitudinal, a perturbação, ela tem o mesmo sentido da propagação. Agora, a transversal é agora. Na onda transversal, a gente tem o sentido de perturbação da onda perpendicular à propagação, à fonte de propagação. Então, o sentido de perturbação da onda é perpendicular à fonte de propagação. Aqui um exemplo de onda transversal, aqui a gente tem novamente o modelo da mola slim, e aqui a gente tem um desenho dela, né, sem aquela imagem, que é o vai e vem, no caso da mola. Então, isso seria a onda transversal. As características de uma onda. Cristas são os pontos mais altos de propagação da onda. Vales são os pontos mais baixos de propagação da onda. Amplitude é a diferença de níveis entre uma crista e a posição de equilíbrio. E o comprimento de onda é a distância entre duas cristas ou dois vales consecutivos. Aqui a gente tem a imagem, então a crista, o ponto mais alto, o vale, o ponto mais baixo, aí a gente tem um pontilhado representando a linha de equilíbrio, e aqui o comprimento de onda, que seria a distância entre uma crista e outra. Aqui no caso, ó, uma crista e outra, o comprimento de onda. A amplitude seria a distância do ponto de equilíbrio até a altura da crista, ou do ponto de equilíbrio até o vale. Tá? Essas são as características de uma onda. Aqui, representando a amplitude, 1,6 centímetros, e o comprimento de onda, 2,25 centímetros. Agora, a equação fundamental da ondulatória. Essa expressão matemática que caracteriza todas as ondas da natureza, sísmicas, eletromagnéticas, sonoras e etc. Relaciona a velocidade da propagação de uma onda com o seu comprimento e a sua frequência. Então, através dessa equação, a gente pode obter qualquer informação sobre uma onda. E aí, pessoal, gostaram da nossa aula de hoje? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu desejo a vocês uns bons estudos e até a nossa próxima aula.